Se o povo de Israel não passasse o sangue na porta, o que aconteceria? Eles estariam rejeitando a providência divina. Essa era uma providência divina para que houvesse livramento, porque a morte viria sobre todo o Egito. Os judeus eram humanos, pecadores, igual os egípcios. Eles precisavam de alguma coisa que os livrasse. Se eles rejeitassem o sangue, eles também morreriam. Tanto é que Moisés disse para eles, nessa noite, nem sequer saiam de dentro da casa. Fiquem na casa. A proteção está dentro da casa, marcada pelo sangue. Se vocês saírem, vão morrer também. Eles tinham que ficar ali para que eles fossem protegidos. E conforme então Deus havia dito, o juízo veio sobre o Egito. Os primogênitos de fato morreram. Mas Israel, por ter se submetido à providência divina, foi poupado. Não houve morte nas suas famílias. Então, meus irmãos, aquele sangue era sinal de confiança, de fé na providência de Deus. Deus providenciou um meio de livramento. Passar o sangue seria uma demonstração de fé. Eu acredito no que Deus falou, no que vai acontecer, e eu me submeto aos cuidados de Deus e à ordem de Deus, porque eu quero o livramento que vem da parte de Deus. Dessa forma, então, a Páscoa, quando pensamos em Páscoa, devemos pensar primeiro nisso. A Páscoa fala do juízo de Deus sobre pecadores. Quando você deseja feliz, Páscoa, de certa forma, é isso aí. É juízo de Deus. A Páscoa fala disso. Sobre os pescadores, os pecadores. O juízo veio sobre, então, aquele povo ali na terra do Egito. Mas Páscoa também fala da salvação. Sobre todos aqueles que creem na providência de Deus. Depois disso que a praga veio e os primogênitos morreram, o que Faraó fez? Faraó então deixou o povo de Deus sair, né? E ordenou que fossem logo, vão depressa, saiam daqui correndo, né? E Moisés, me abençoe a mim e a minha família também. Agora, passado isso, o povo foi liberto, o povo deixou o Egito. Deus, então, para que eles se lembrassem do livramento que Deus deu a eles, Deus deu uma ordem a quem? Ao povo judeu. Páscoa é uma ordem dada para o povo judeu. Guarde isso e preste atenção nisso. Está no Antigo Testamento, faz parte de uma aliança, de um pacto entre Deus e o povo judeu. Essa ordem de celebrar a Páscoa foi dada para os judeus. Note isso. Então eles deveriam observar isso para sempre, esse cerimonial que os fazia relembrar de como Deus os havia livrado. Então a Páscoa fazia parte ali do Antigo Testamento, do pacto entre Deus e os judeus. Fazia parte da lei. Mas o que a Bíblia, o Novo Testamento, nos ensina a respeito da lei, a respeito do Velho Testamento? Nos ensina que o fim da lei é... Abra sua Bíblia que você vai encontrar lá. O fim da lei é Cristo, né? Para a justiça de todo aquele que crê. O fim aqui não quer dizer que acabou a lei, não. O fim aqui quer dizer o propósito. O objetivo do Velho Testamento, da lei, é nos dar a convicção de que nós somos pecadores. A lei é um padrão. A lei é um padrão, como se fosse um prumo do pedreiro. Você pega o prumo do pedreiro e coloca lá na parede, certo? O que o prumo faz? O prumo é uma espécie de dedo duro, não é mesmo? É assim? O prumo mostra se a parede está torta ou se ela está certa. Mas o prumo, meu irmão, conserta a parede para o senhor? O prumo não conserta a parede para ninguém. Assim é a lei. A lei, queridos, não conserta as nossas faltas, apenas as aponta. Mostra que nós somos falhos, que nós estamos abaixo do padrão de Deus. A lei apresenta o padrão de santidade de Deus. E por esta razão a lei nos condena. Por isso que a Bíblia diz que quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Porque maldito todo aquele que não cumprir toda a lei. Mas quem cumpre toda a lei? Ninguém. Então a lei traz sobre nós maldição. Então, qual era o objetivo da lei, de todo o Velho Testamento? Nos fazer enxergar a maldição que o pecado trouxe sobre nós. Pecamos, somos dignos de condenação. E a lei de Deus serve de espelho para mostrar a nossa feiura,
Os mandamentos mostram quão horríveis nós somos e quão dignos de condenação todos nós somos, para nos dar então convicção de pecados, nos fazer ver o quanto nós precisamos de uma iniciativa de Deus a nosso favor, o quanto precisamos de uma intervenção de Deus para nos salvar. A lei então nos faz olhar para o Salvador, que é Cristo. Por isso que o fim da lei, o objetivo da lei é nos levar para a cruz de Cristo, para nos fazer olhar o sacrifício que o Senhor Jesus fez e lembrar que aquela cruz era minha. Eu mereci aquela cruz, porque o pecador sou eu. Jesus nunca pecou. O objetivo da lei era esse. E a Páscoa fazia parte, então, do Antigo Testamento, desse pacto de Deus com os judeus. E ela tinha aí, então, meus irmãos, esse propósito, mostrar mesmo, trazer a convicção do pecado. Portanto, comemoração da Páscoa não é uma ordenança para o crente, não. Não é uma ordenança para os cristãos, não. Tem pessoas que acham que os cristãos têm que celebrar a Páscoa. Se um dia aqui nós não fizermos nada na Páscoa, o pastor não está cometendo nenhum sacrilégio aqui, não. Não estou cometendo nenhum pecado, não. A Páscoa não é uma festa obrigatória para nós. Não é, não. Nós aproveitamos do ensejo, da oportunidade, para realmente, o que está dentro da nossa cultura, o que o povo está fazendo, para anunciar o que interessa, que é Cristo, que é Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou para a nossa justificação, mas não que pela Bíblia nós somos ordenados a celebrar a Páscoa. A ordem era para os judeus e se encontra no Velho Testamento, não é para nós. As únicas ordenanças que a igreja recebeu, quais foram? Batismo e ceia do Senhor. Somente essas duas. Batismo e ceia do Senhor são as duas ordenanças que nós, como igreja, um povo comprado pelo sangue de Jesus, deve observar. Não somos o Israel de Deus, não. Israel é Israel e continua existindo, e Deus vai voltar a tratar com Israel no fim dos tempos. Igreja é igreja. Não podemos confundir as coisas. Há alguns que dizem isso, que a igreja é o Israel de Deus hoje, e todas as coisas do passado se aplicam à igreja agora. Não é bem assim. Não. Nós temos uma nova aliança com o sangue, no sangue de Cristo. Não estamos debaixo de uma velha aliança, não. Não tem nada a ver conosco. Então Israel é Israel e igreja é igreja. E se é assim, meus irmãos, então o que a Páscoa tem a ver comigo? O que a Páscoa tem a ver com você? Quando nós olhamos para Hebreus, e há outros textos também que falam disso, mas eu peguei só esse texto, Hebreus capítulo 10, versículo 1, nos ensina que a lei, o Antigo Testamento, a lei tem sombra dos bens vindouros, e não a imagem real das coisas. A lei era uma representação daquilo que haveria de vir. Sombra representa um objeto que está chegando. Se o avião vem caindo, aí você vê a sombra dele. Você já estava num lugar e de repente passou uma sombra sobre você assim? Eu já vi isso aí, olha para cima o avião que está passando. Passou a sombra dele está ali. Representa o avião. Mas se ele cair, você sai de baixo. Você sai de baixo aí, porque aí atrás da sombra vem alguma coisa que vai causar um efeito real. Você vai sentir os efeitos daquilo. Então, quando vem aquilo que a sombra representa, a sombra desaparece. A sombra não tem mais significado, não tem mais sentido, porque aquilo que ela representa já chegou. A lei, segundo a palavra de Deus, tem a sombra dos bens vindouros e não, note bem a ênfase negativa aqui, e não a imagem real dessas coisas. Então, meus irmãos, eram sombra das coisas que viriam. Vamos ver então o paralelo aí entre a Páscoa e a vida cristã. Há um paralelo aí. Por que a Páscoa tem a ver conosco? Vamos procurar entender isso. Qual a ligação comigo, com você, com a nossa salvação, a salvação de Israel e a nossa salvação nos nossos dias. Naquela época, Israel precisava ser salvo porque estava condenado à escravidão lá no Egito. E hoje, toda a humanidade está escrava do pecado. Egito é considerado pelos estudiosos da Bíblia como um tipo do mundo, uma espécie de mundo, representa o mundo. O ser humano está escravo do mundo, do pecado, dominado nessa sociedade corrompida, perversa, dominado pelo pecado. Então
aí temos esse primeiro paralelo. E assim como os judeus precisavam de salvação da escravidão, a humanidade precisa ser salva, porque é pecadora. Romanos 3:23 diz que todos pecaram, inclusive você. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23 vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. Por você ser uma pessoa pecadora, você está debaixo de condenação. Você merece o inferno, você merece a morte, por isso você precisa de ser salvo. Então, quem pode livrar as pessoas, né? O pecado produziu uma separação entre nós e Deus e trouxe a morte. O ser humano, ele tem consciência disso, dessa situação de pecado na qual ele se encontra, né? E procura realmente um livramento, né, para si. Agora, quando nós olhamos para a forma como Deus livrou o povo egípcio, nós podemos entender por que nós também precisamos de um livramento. Note bem isso aqui. Aquele cordeiro que era sacrificado lá no Egito, ele recebia o nome de Cordeiro Pascal. Ele tinha um nome. Era o Cordeiro da Páscoa ou Cordeiro Pascal. Se você abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 5, no versículo 7, você vai ver que no Novo Testamento, quem é esse Cordeiro Pascal? Jesus. Jesus é o Cordeiro, o nosso Cordeiro Pascal, ou seja, aquele que pode livrar o homem da condenação do pecado. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Por isso que quando João Batista viu Jesus, João Batista disse aquilo que a religião canta há anos e anos, e muita gente não sabe o que é. João Batista disse: Cordeiro de Deus que tirasse o pecado do mundo, né? As pessoas cantam isso, cantam e não sabem, não entendem o que é isso. Esse é o Cordeiro da Páscoa. Aquele animal que morria lá na Páscoa representava, era sombra daquilo que haveria de vir, do sacrifício perfeito que Deus haveria de fazer, enviando o seu Filho para nos livrar da condenação que está sobre nós. O castigo que nos traz a paz caiu sobre Jesus. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todos aqueles que se arrependem e se entregam a Ele. Aplicam sobre si o sangue do Cordeiro para serem livres dessa condenação. Então, meus queridos, esse Cordeiro da Páscoa que morria lá representava o Senhor Jesus, que um dia haveria de vir a este mundo e morrer no nosso lugar, para nos livrar da morte eterna. E a humanidade tem consciência disso, de que é pecadora, que está debaixo de condenação. Tanto é que o ser humano, através da religião, ele faz muito esforço para tentar resolver esse problema do seu pecado, esse problema da separação. E a gente encontra aí vários esforços humanos nesse objetivo de transpor esse abismo, de se achegar a Deus, de resolver a separação de Deus. Boas obras, religião, filosofia, moralidade, dinheiro, né? Dando dinheiro para os pobres, penitências, há uma série de coisas que o ser humano tenta fazer na intenção de resolver o seu problema. Mas, queridos, a Bíblia diz que a nossa salvação está muito longe do nosso alcance. Nada que nós fazemos pode transpor o abismo. Nós somos incapazes de resolver o problema da nossa separação de Deus. Por mais coisas boas que você faça, você não vai conseguir alcançar o padrão de santidade de Deus para se tornar não digno de condenação. Você continuará sendo digno de condenação, porque qualquer um que abaixe o padrão, que transgrida a lei de Deus, merece condenação. E nenhum de nós vai conseguir cumprir toda a lei para chegar no nível de Deus, ao ponto de não merecer condenado. Então as nossas obras não podem fazer nada a fim de nos salvar. Efésios capítulo 2, versículo 8 nos ensina isso. O salmista também no Salmo 49 diz isso, versículos de 6 a 8, que a salvação da nossa alma é caríssima e nós não temos recurso algum para salvar, para pagar pela nossa salvação. E é porque não podemos salvar a nós mesmos que nós precisamos então de um Salvador, que Deus precisou intervir aqui. Da mesma forma como o Cordeiro lá na Páscoa foi providenciado para livrar o povo de Israel do juízo
da morte, assim então, Jesus é o Cordeiro de Deus, providenciado para a salvação da humanidade. 1 João, capítulo 2, nos diz que ele, capítulo 2, versículo 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, a oferta de pagamento pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. 1 João, capítulo 2, versículo 2. Ele é o Cordeiro de Deus, que pagou pelos nossos pecados naquela cruz. É a providência de Deus, meus queridos. Nós não podíamos fazer nada por nós mesmos, então Deus fez. Diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou você de tal maneira, que Ele deu o seu Filho inocente, limpo, puro. Deu o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que Jesus fez então, para tirar os nossos pecados, para nos conceder o perdão das nossas faltas, o Senhor Jesus morreu na cruz no nosso lugar. Ali na cruz Ele pagou pelos nossos pecados, recebeu o nosso castigo. A Bíblia nos ensina em 1 João 1,7 que o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Isaías 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, a Páscoa dos judeus lembrava aquele livramento que Deus proporcionou a eles, mas também a Páscoa apontava para o dia em que o Cordeiro de Deus, Jesus, haveria de vir a este mundo e morrer no nosso lugar. E é importante, concluindo aqui, lembrar que os judeus precisavam não apenas matar o cordeiro, mas precisavam pegar o cordeiro, o sangue do cordeiro, passar nas suas portas, para que eles fossem livres da morte, livres da morte. Da mesma forma, para que o sacrifício de Cristo faça efeito na sua vida, para que o sangue de Jesus purifique os seus pecados, você precisa chegar à conclusão que você precisa de Cristo, que você é um pecador condenado à morte, ao inferno, e precisa de receber a Cristo na sua vida. Você tem que se arrepender dos seus pecados, reconhecer que as suas obras te levam para o inferno, e prostrar-se diante de Deus. Deus, apesar dos meus pecados, o Senhor me ama. E a Bíblia diz isso. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele ama você. Mas se você não arrepender dos seus pecados, o amor de Deus vai ficar fora da sua vida. Você precisa reconhecer que é um pecador, está em oposição a Deus por causa dos teus pecados. Precisa se arrepender e entender: Cristo assumiu o meu lugar. O meu pecado é tão terrível que Jesus teve que morrer no meu lugar. Eu não vou ficar brincando com o pecado. Eu vou me arrepender e vou receber a Cristo como o libertador da minha alma, aquele que me livra da condenação, aquele que me livra da morte eterna. Então você precisa receber a Cristo, precisa colocar toda a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. João capítulo 3 vai nos ensinar algumas coisas aí. Jesus é a única solução de Deus para os nossos pecados. 1 Timóteo 2,5 diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Não há outro mediador. Não é Benedito, não é Pedro, não é Maria, não é Antônio, não é ninguém. A única pessoa que pode rogar por você agora e na hora da sua morte é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia ensina isso. Leia na sua Bíblia. Há um só Deus e um só mediador. Esse mediador é aquele que te atravessa por outro lado, paga as suas faltas e te dá condições de se apresentar diante do juiz, Deus, o justo juiz, perdoado, lavado dos seus pecados. E esse único mediador é Jesus Cristo. Ele é o Salvador. Por isso João 3,36 vai nos dizer: quem crê no Filho, o que essa pessoa tem? Tem a vida eterna. Mas quem não crê no Filho se mantém rebelde contra ele. Esse não verá a vida, mas sobre ele permanece ira, quer dizer juízo. Sobre essa pessoa que rejeita Cristo, começa a dividir a sua fé entre Jesus e religião, em Benedito, em Antônio, seja lá qualquer coisa, dividindo a fé, dizendo: Jesus, o Senhor sozinho não dá conta de resolver o problema do meu pecado, então eu preciso que alguém te dê uma mãozinha aí para me salvar. Isso é pecado, isso é idolatria.
é dividir a fé, é duvidar da eficácia do sangue de Cristo. Sobre essas pessoas, a ira de Deus permanece, não são salvas, porque estão duvidando do sacrifício de Cristo. Outras vão acreditar que o batismo a salva, outras vão acreditar que a sua igreja salva. Não salva, queridos. Que salva é o Salvador. Você precisa de parar de confiar nessas coisas e confiar em Cristo. O batismo tem o seu lugar. O batismo é uma obediência a uma ordem de Jesus, porque o batismo é um testemunho público. Por isso que nós só batizamos adultos, porque ele pode publicamente dizer: eu entendi e eu criei em Cristo. Mas o batismo não salva. O ladrão na cruz morreu sem ser batizado, não é mesmo? Foi para os céus. Jesus disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele foi salvo, não pelo batismo, mas pela fé no Senhor Jesus. Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Fé no sacrifício do Senhor Jesus, meus queridos. Creia no Senhor Jesus. É o que é necessário. Então, Páscoa fala da morte do Cordeiro. Mas é interessante que na festa da Páscoa havia pelo menos 3 festas ali envolvidas. Uma delas era a festa das primícias. Eles ofereciam os primeiros frutos a Deus. A Páscoa falava da morte do Cordeiro. Mas nas primícias eles pegavam os frutos, os primeiros frutos do campo e ofereciam a Deus. As primícias era comemorada um dia após o sábado que sucedia a Páscoa. E naquele ano, porque o calendário é um calendário lunar, né? Por isso vai mudando, por isso que a Páscoa sempre muda, porque é um calendário lunar, e então nós estamos observando um outro calendário, vem para o nosso calendário, é essa mudança aí. E então vai mudando, mas naquele ano, a Páscoa, a primícia deu no domingo, porque era o primeiro dia, depois do sábado, que sucedia a Páscoa. A Páscoa deu ali na sexta-feira, veio o sábado, e logo domingo era o dia das primícias. E nas primícias eles ofereciam os primeiros frutos a Deus. Primícia, sim, segundo a Bíblia, o Novo Testamento, é que representa a ressurreição de Cristo. Note que essa festa estavam juntas ali. Era uma semana de festas ali. Elas estavam as 3 juntas. E a festa... E ali nas primícias, Jesus... elas representam Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, é a primícia dos que dormem. Ou seja, a primícia, os primeiros frutos, ele é o primeiro que ressuscitou dos mortos. Não é? Trazendo para nós convicção de que nós, que morremos em Cristo, ressuscitaremos também. Ele é a primícia dos que dormem. Dormem é um eufemismo para falar a respeito dos que morreram. Ele é o primeiro que levantou dentre os mortos, para a glória do Pai, para estar diante do Senhor, subiu aos céus, e como evidência de que nós que cremos nele, também ressuscitaremos, um dia estaremos com o Pai. Então, meus queridos, pense nisso quando estiver olhando essa questão da Páscoa aí. Lembre você que só o Senhor Jesus pode salvar a sua alma. Então, você já confiou nele? Se você já pode dizer: eu entendo o que é Páscoa, porque Jesus Cristo é o meu Cordeiro Pascal. Se você já pode dizer isso, Jesus é o meu Cordeiro Pascal. O Cordeiro que foi morto pelo meu pecado. Eu recebi como oferta para pagamento dos meus pecados. Você já creu no Senhor Jesus dessa forma? Então a Páscoa fala disso, do amor de Deus por você. Fala da morte e vem junto ali, nas primícias. Fala também da ressurreição do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que você precisa então para ser um salvo? Romanos 10, 9 diz que se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você precisa crer que Jesus é Deus que se fez homem, morreu por você. Precisa assumi-lo na sua vida, precisa confessá-lo, estar disposto a ser um mártir, se preciso for, por causa da sua fé em Cristo. Isso é confessar, é se tornar uma testemunha de Cristo. Está disposto a isso na sua vida? Quer receber a Cristo? Quer que Cristo seja o seu Cordeiro Pascal? Talvez está conosco hoje e não sabia dessas coisas. Estava confiando em santos, em penitências para ser salvo, e muitas outras coisas. Mas hoje você está recebendo o Evangelho. Está entendendo o significado da Páscoa, da morte do Cordeiro. Está querendo aplicar isso na sua vida, passar o sangue do Cordeiro no seu coração.
eu quero ser protegido, eu quero ser livre da condenação. Eu reconheço a mim mesmo como um pecador digno de condenação. Preciso de Cristo. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Louvado seja o Senhor por salvação de almas. Te bendizemos, ó Deus, e pedimos que enche esse coração que hoje se abre para Cristo, com sede e fome da tua palavra, de te conhecer mais, de uma compreensão que vem do Senhor mesmo a respeito do salvador, do valor do seu sacrifício, da sua ressurreição, ó Pai. Ó Deus, abençoe cada um de nós, faça de nós proclamadores do Evangelho, da tua palavra, palavra de salvação. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.